Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Vamos todos nós já nos conectando à equipe espiritual. Vamos mentalizar cada um no seu grupo espírita, de maneira que a gente possa se sintonizar com os mentores espirituais e eles possam vir até os nossos lares para a fluidificação da água e para a fluidoterapia. Elevemos o pensamento. Amado Mestre Jesus, quão bom, Mestre querido, é esta oportunidade de estarmos unidos, refletindo, estudando as Tuas palavras de amor e de paz. Mestre amado Jesus, agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido diariamente de podermos vivenciar na prática cada um dos ensinamentos propostos no Teu Evangelho. Nesses dias novos, de convites constantes para sermos exemplos de amor. Agradecemos pela natureza que nos rodeia, agradecemos pela oportunidade da reencarnação, agradecemos pela festa da vida que nos permite nessa jornada refazer os caminhos do ontem e plantar sementes de luz para o futuro. Sê conosco, Mestre querido, em todos os momentos da nossa existência, para que todos os dias estejamos atentos para enxergar nas mínimas situações oportunidades para construirmos um futuro melhor. Que todos os irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados do planeta terrestre, possam agora entrar na sintonia benfazeja do Teu amor e podemos elevar-nos todos numa só voz de agradecimento e de louvor a Ti, Mestre querido. Ave Cristo, nós que Te amamos, a Ti nos entregamos. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês. Hoje, sobre o item 7, iremos iniciar a leitura no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Hoje nós vamos trabalhar a paciência. Vamos começar esse estudo sobre essa virtude tão importante para todos nós. O que é a paciência? Paciência é a ciência da paz, mas não a paz do mundo que nós estamos habituados. Nós, de maneira equivocada, construímos que a paz significa ausência de problemas, ausência de conflitos, ausência de desafios. Nós até hoje ainda associamos a paz à zona de conforto. Quando eu estou num ambiente ou próximo a pessoas que fazem tudo o que eu quero ou que não me trazem qualquer incômodo ou que não têm pensamentos ou atitudes diferentes da minha. Nós achamos que paz é isso. A paz que nós precisamos trabalhar, a ciência da paz que leva à vivência da paciência,
é a paz que Jesus deu ao mundo. Sempre que Jesus aparecia aos apóstolos, ele sempre dizia: a minha paz eu vos dou, não a paz do mundo, mas a minha paz. E que paz é essa que Jesus trazia para nós? O que ele queria dizer com isso? Jesus queria nos mostrar que a paz é um estado íntimo de plenitude, independente do meio externo, independente das pessoas e dos lugares com qual nós convivemos ou onde estejamos. A paz é uma conquista do espírito, é um estado pessoal que, a despeito das dificuldades e a despeito das pedras, esse estado ele permanece. E é quando nós alcançamos essa capacidade que a gente passa a vivenciar a paciência, ou seja, nada me tira a paz. Mas como estávamos conversando, nós ainda queremos a vida fácil. E nós gostamos de nos enganar e de nos iludir. E a gente tende a associar a paciência e a paz aos meios exteriores. Então é muito comum a gente ouvir colocações do tipo: nossa, quando eu estou no centro, quando eu estou na igreja, quando eu estou com você, com fulano, eu estou em paz. Quando eu estou fazendo determinada coisa, eu me sinto em paz. E aí nós passamos a associar que a paz está vinculada a esses meios exteriores. E isso nos traz um problema muito complicado, porque de uma maneira muito, às vezes até dura, nós começamos a afastar do nosso dia a dia todos aqueles espíritos que pensam diferente de nós. Nós começamos a matar da nossa convivência inúmeras oportunidades para nós mesmos de crescermos, porque eu entendo que é aquele indivíduo que acaba com a minha paz. E, de igual maneira, eu começo a fugir de uma série de situações e de locais que seriam a minha escola abençoada para encontrar a paciência. Porque eu passo também a associar que aquele local, aquela situação, são elas as responsáveis por tirar a minha paz. Quando eu estruturo todo esse cenário, a curto prazo parece bastante interessante e benéfico, mas não é. Porque eu vou criando uma realidade muito ilusória. É similar a um lago que a gente olha e ele é bastante cristalino, aquela água pura, uma leve cachoeirinha correndo. A gente enxerga até o fundo daquele laguinho. E a gente tem essa sensação de paz, de serenidade. Mas aquilo não representa a verdade. Porque toda a sujeira, todos os detritos, o lodo, até mesmo os dejetos dos peixes que nadam ali, estão decantados no fundo, debaixo da areia. Se eu jogar uma pedra ali dentro, ou for com a mão no fundo e mexer, todo esse lodo vai subir e a água vai se sujar por inteiro. E aí a gente entra num ponto muito importante dessa nossa reflexão. De quem é o problema? De quem é a responsabilidade por a água estar suja? De quem realmente é a responsabilidade? Foi da criança que jogou uma pedra no lago e fez o lodo subir? Ou
é do próprio lago que não está conseguindo filtrar o que ele mesmo gera. Se nós partirmos para essa visão distorcida e materialista de que o problema é sempre o outro, não quero mais crianças aqui perto, porque as crianças que estão sujando o meu lago. Não quero que ninguém mais entre dentro do lago e nem coloque a mão na areia no fundo, porque é elas que sujam o lago. Se nós partirmos para essa estruturação, nós vamos acabar sozinhos e nós vamos cada vez nos sujar mais, que é o que tem acontecido na nossa existência. Quanto mais nós colocamos a culpa nos outros, mais nós estamos perdendo a oportunidade de olhar para nós e descobrir onde é que estamos gerando detrito no nosso espírito, na nossa vida, na nossa existência. E aí nós vamos nos encrudecendo, ficamos com aquela aparência de serenidade e de transparência, mas que é uma grande ilusão. O convite que Jesus nos faz, por meio do Evangelho, é para que a gente mude o olhar. E quando acontecer um evento exterior dessa natureza, que jogarem uma pedra no lago da minha vida e que subir todo aquele lodo, é o que a passagem nos coloca, vamos agradecer. Porque no momento que aquele lodo sobe, eu começo a ter contato com o que estava sedimentado dentro de mim, escondido. Eu começo a ter acesso àquilo que realmente eu sou. E é por meio desse contato e somente por meio dele que eu vou conseguir agora filtrar. Porque aqueles que têm um lago sabem muito bem que mesmo que eu instale um filtro dentro do lago, ou até mesmo de um aquário, se eu não fizer essa mexida no fundo, se eu não fizer essa limpeza no fundo, por mais que a água pareça estar sem nenhum detrito, a base do lago vai estar contaminada, inclusive de elementos tóxicos. Então é necessário mexer no fundo dele para que suba essas sujeiras e aí sim o filtro possa fazer o trabalho. E qual que é o filtro do espírito? É a reflexão. É quando eu passo a analisar os fatos e as questões do dia a dia, tomando por base o Evangelho. Nós somos esse lago. E toda a sujeira que está dentro de nós e que muitas vezes é estimulada por meio da convivência com o outro, porque o modo do outro agir, pensar, sentir, acaba por agitar o lodo que eu ainda tento esconder por meio dos farrapos do orgulho em mim. E olha que bênção quando esse lodo emerge, porque a gente pode agora efetivamente filtrar essa água e passar a ter uma vivência realmente em paz. Aí eu não serei mais incomodado, eu não perderei mais a paciência. Fazendo a comparação da impaciência como essa água suja, isso não vai mais acontecer comigo. Eu estarei sempre em paz, mesmo recebendo as pedradas das crianças do lado de fora, das crianças espirituais, das pessoas menos esclarecidas, seja de quem for. Independente das agressões que eu receba do meio externo, a minha água permanece limpa. E é por isso que nós conseguirmos nos sentir em paz
e ao nos sentir em paz, a despeito de quaisquer dificuldades, a gente vivencia a paciência. Dentro de toda essa reflexão, então, fica um convite bastante prático para nós. Nós precisamos separar fuga de descanso, para que a gente possa encontrar essa paz e desenvolver a paciência. Então, como seria isso? A fuga é quando eu não tenho consciência de toda essa sujeira do lago. Então, eu passo a anular da minha vida experiências, pessoas, situações, vivências que podem tisnar a minha água. Isso é uma fuga. Então eu digo coisas do tipo: não vejo a hora de fulano ir embora. Graças a Deus eu estou sozinho agora. São todas fugas. E aí eu vou e arremato. Agora sim eu estou em paz. Agora que ciclano se afastou, que essa situação terminou, agora eu estou em paz. Vou para o centro e sair da minha casa para eu ficar em paz. Até mesmo fazer o bem pode ser uma fuga. Porque o que seria o bem na minha vida seria realmente enfrentar essa situação que remexe o fundo do meu lago para que eu possa filtrar e me melhorar. Até mesmo frequentar um centro religioso todos os dias pode ser uma grande fuga. E a oportunidade de vencer estaria na luta diária da vivência doméstica. Então, a fuga é esse movimento onde eu busco fugir das experiências que me são importantes para que eu tenha contato com um lodo construído por mim mesmo, porque esse lodo ele é fruto de todas as minhas experiências ao longo dos milênios. Eu sou o herdeiro de mim mesmo. E eu fujo de tudo isso. Diferente do descanso, porque nós não estamos aqui também querendo fazer uma apologia ao sofrimento. Preciso ficar naquele cenário desafiador o tempo inteiro. Não. O espírito evangelizado e conectado com as verdades superiores, ele sabe que é importante e faz parte da caminhada a humildade em pedir ajuda para continuar conduzindo a cruz. O descanso ele se configura quando, nesse cenário difícil, o lodo subiu, a água está bastante escura, está bastante difícil, e eu tenho consciência de que aquele lodo é a expressão de mim mesmo. Eu estou com dificuldades naquele momento de conduzir toda aquela filtragem, e consciente de todo esse processo, de uma maneira extremamente coerente, eu busco um pouco de repouso para que eu possa me fortalecer para depois continuar a luta. Então a vivência é totalmente diferente. Então, diante de uma complicação dentro de casa, de maneira consciente, aquele dia eu saio, vou até um templo religioso, falar com um amigo, vou dar uma volta, vou caminhar, eu vou espairecer, eu vou me fortalecer para que depois eu possa continuar nessa luta. Mas eu reconheço que o fato de eu não conseguir lidar com aquilo ainda é porque eu ainda não tenho os recursos para conduzir aquela situação. Então eu reconheço toda aquela situação
como uma oportunidade para o meu desenvolvimento. E eu não vou desistir, eu vou continuar, eu quero continuar. E eu só estou apenas descansando para seguir em frente. Sentei no lado da estrada, os pés sangrando, fiz um pequeno curativo, coloquei os pés um pouco para cima, me fortaleci e continuei. Eu sei onde eu quero chegar e eu não coloco mais a culpa no mundo. Quando eu me sinto em paz perante qualquer um e perante qualquer situação, quando eu me sinto em paz perante qualquer coisa que os outros façam comigo, eu posso dizer que eu adquiri a paciência, porque nada mais nem ninguém me tira a paz. Esse é o norte de luz para todos nós, e nós vamos alcançar isso mediante essas constantes mexidas no fundo do nosso lago, para que dia a dia, passo a passo, a gente possa filtrar o lodo dos nossos equívocos do passado. Lembrando uma história delicada contada por nossa irmã querida Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Convido a todos para que possamos retornar a doce Cafarnaum no final da tarde, quando o Senhor já havia terminado as suas pregações. Dirigiu-se assim com Pedro, no caso Simão, até a sua residência para um breve lanche. E depois se dirigiram às margens do grande lago para estarem naquele momento de paz, refletindo, obviamente, sobre as questões da vida. Mas o Senhor olhou a Simão e disse: amigo, por que tanta tristeza? O que está acontecendo contigo? Simão, olhando para o Mestre, diz: Senhor, eu estou cansado da luta no ministério que me convidastes a estar junto. Se não fosse por ti, Senhor, eu não conseguiria caminhar. E prorrompeu em um pranto muito sofrido. Assim, conseguindo se equilibrar, pergunta Pedro ao Mestre: como suportar a agressividade das pessoas que nos ferem tanto, Senhor? Jesus responde, guardando paz no coração. Mas, Senhor, como conservar a paz se essas pessoas suspeitam da honestidade, da seriedade? É sempre uma suspeita muito pertinaz. O Senhor responde, mantendo a brandura no julgamento. Jesus, quando são estranhos que nos ferem, que desconfiam da gente, que acham que a gente é mentiroso, ainda é possível usarmos da brandura, da mansuetude. Mas, Senhor, e quando as críticas, quando a maledicência parte do grupo irmão, daqueles a quem a gente confia integralmente? Aí Jesus diz: olha, Simão, compreendo, mas antes de esperarmos
as atitudes salutares do próximo, cabe-nos o dever de oferecê-las aos outros. Veja, Simão, nem todos os que nos abraçam nos amam. Ah, Senhor, mas é tão difícil a convivência. Não seria melhor para que a gente deixasse de desenvolver em nosso coração a raiva, a impiedade, que a gente não se afastasse dessa pessoa que nos machuca, que nos fere? Não, Simão, porque se nós deixamos o enfermo entregue a si mesmo, seria condená-lo à morte. Necessário estarmos juntos. É necessário, Simão, que antes de nós desejarmos que o outro nos compreenda, é importante que nos pacifiquemos interiormente, Simão. Na legislação da montanha, foi estabelecido que bem-aventurados são os brandos e os pacíficos. Amar os bons, como é bom. Como nos traz tanta alegria ao coração. E é um dever de retribuição. Mas amar os que nos menosprezam, que nos criticam, que sabemos falar mal de nós, aí é caridade para eles e felicidade para nós. Não te esqueça, Simão, da lição da montanha. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, nós, buscando o pensamento atual da veneranda Joana de Ângeles, nós vamos ver que a irmã maior nos faz lembrar que bem pensar é a elevada forma de viver. De acordo com o teor vibratório de cada um, então nós teremos os pensamentos bom, regular, mal, infeliz. E graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que faz com que nós passemos a nos sentir bem, mas não somente a nós. Nós envolvemos o ambiente em que vivemos em pacificação. O ambiente se torna leve, feliz, na medida em que nós elevamos também a nossa forma de pensar. Porém, se convivemos ou se somos pessoas que emitimos pensamentos em desequilíbrio, nós transformamos também o ambiente em que vivemos num ambiente difícil, pesado. Então nós temos que ter a responsabilidade na emissão daquilo que pensamos. E os pensamentos perturbadores, nos diz a veneranda Joana de Ângeles, ela diz que esses pensamentos perturbadores, difíceis, têm a sua origem nos hábitos doentios, arraigados, que procedem de experiências anteriores, quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos. Mas é óbvio também que é preciso renovar-se. É imperioso. Nós estamos em outra encarnação.
Se nós continuarmos com esses pensamentos atormentados, passaremos mais uma encarnação profundamente infeliz. É indispensável que nós busquemos a conquista da harmonia em favor de uma existência saudável. Muitos transtornos psicológicos procedem dos costumes mentais inferiores, que levam às fugas emocionais, levam ao vazio existencial, a distúrbios complexos e de difícil liberação. Jesus, nos diz a veneranda, na sua condição de psicoterapeuta, conhecendo os pensamentos daqueles que tentavam perturbá-lo, interrogou-os: por que pensais mal em vossos corações? Sendo assim, é necessário que aprendamos a cultivar os pensamentos edificantes, aqueles que alimentam a casa mental e se transformam em bênçãos insuperáveis. Aquilo que nós cultivamos no nosso mundo íntimo, através do nosso pensamento, é que nos faz, ao olharmos um jardim, nós somos surpreendidos porque percebemos o perfume das flores. No entanto, se continuamos com os pensamentos negativos, é como se nós chegássemos próximos a um pântano e iríamos sentir também aquele odor pestilencial, pútrido, que vem daquele pântano. Sendo assim, é necessário que reflitamos qual é o teor dos nossos pensamentos, que tipo de companhias desejamos para nós, encarnadas e desencarnadas, porque conforme aquilo que emitimos, atraímos. Então, todos nós podemos modificar os hábitos de pensar, cultivando ideias relevantes, através de leituras sadias, de conversações úteis, de convivências saudáveis. É óbvio que nós não vamos conseguir dar um salto quântico no nosso ser, mas nós podemos e devemos insistir, perseverar, criar novos hábitos que acabarão por se incorporar ao nosso ser. E entraremos assim a vibrar, a viver num mundo de paz. Aí é que está quando Jesus nos colocou bem-aventurados os pacíficos, porque são aqueles que emitem do seu próprio interior esse sentimento de paz, de harmonia, de equilíbrio. Grande parte ainda da humanidade terrestre, ela é constituída de ressentimentos, de interesses vis, de paixões negativas, de anseios libertinos, repetitivos, vulgares. Quando não são elaborados, têm formas inexpressivas. Porém, quando nós utilizarmos a força do pensamento com sabedoria e proveito, nós conseguiremos usar de uma alavanca tão poderosa que será fácil mover o mundo, como Jesus um dia nos disse. Senhor, quando olhamos para o céu machetado de lindas estrelas, que brilham e nos convidam
a envolver-nos na paz, porque sabemos ser mundos felizes. Senhor, te agradecemos, porque nos dás a oportunidade de viver, de estar num momento tão precioso aqui na Terra, quando presenciamos a madrugada de um mundo feliz. Te agradecemos, amado Jesus, porque nos destes, através do iluminado Kardec, a certeza de que somos eternos. Somos herdeiros do universo, como nos disse um dia Adivaldo Franco, Joana de Ângeles. Senhor, esta noção de que somos herdeiros do teu amor nos conforta e nos dá a esperança de continuarmos, de irmos em frente, de lutarmos não contra as dificuldades da vida, mas de lutarmos ainda contra os pensamentos tão difíceis, que muitas vezes assumam do nosso coração. Doce Jesus, se conosco, Mestre amado, dá-nos a fortaleza e a esperança para seguirmos o teu caminho de luz, para compreendermos as sublimes lições do Monte Inesquecível. Que assim seja.